Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacareditanga e hoje vamos comentar as melhores partes da entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho e saia compartilhando o vídeo. A entrevista começou com o Bonner perguntando para o Bolsonaro o que difere ele dos velhos políticos. Ele disse que sua família é honesta e que não está envolvida em casos de corrupção. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Então mantive a minha linha em Brasília. Inclusive, citado no Mensalão por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Citado por Alberto Youssef como um dos 3 deputados do PP que não buscou dinheiro na Petrobras. Foi o único deputado que recebeu do partido dinheiro oriundo da JBS Friboi e devolveu para o partido. Então eu fiz um trabalho, no meu entender, reconhecido pelo povo como muito bom. Se não aprovei muitos projetos, também evitei que péssimos projetos fossem avante em Brasília. Em seguida, Renata Vasconcelos voltou mais uma vez naquele assunto batido do auxílio moradia e o Bolsonaro deu uma mitada nela, tá ok? Afinal, como ele disse, é muito comum que jornalistas recebam como pessoa jurídica para pagar menos imposto. O senhor dispensou o auxílio moradia, mas o que há de novo num candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado por ele? Eu fui para um apartamento novo agora porque eu precisava de um espaço maior. Vão me desqualificar por ter recebido auxílio moradia, que é legal, como a pejotização de vocês também é legal. Meu apartamento está à venda, se quem quiser comprar, está à disposição. E agora estou morando num funcional. Depois passaram a falar de Paulo Guedes e perguntaram para o Jair o que ele faria se o acordo, o casamento deles, acabasse se rompendo. E o Bolsonaro disse que isso não irá acontecer, afinal ele e o doutor Paulinho têm uma bela relação de fidelidade e amizade. Em nenhuma democracia do mundo, a notícia de um candidato a chefe de Estado já tenha delegado tamanho poder a um futuro subordinado. Eu sou o único desses que estão aí que vai ter isenção para escolher os seus ministros. Não vai estar preso a indicações políticas. É quase que um casamento. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele a mim também. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, paciência. E é claro que a entrevista não poderia deixar de ter o seu momento lacrador com Renata Vasconcelos. Afinal, ela voltou mais uma vez no assunto de mulheres ganharem menos do que homens. Tanto ela quanto o Bonner cobraram do Bolsonaro uma solução para esse problema, só que ele já disse que no caso do funcionalismo público já não existe mais essa diferença salarial por causa dos gêneros e em relação à iniciativa privada o Estado não deve interferir porque o livre mercado deve justamente ser livre. Ele disse também que a CLT já garante que ninguém seja discriminado por causa de seu gênero e caso essa lei seja descumprida, cabe à pessoa se dirigir ao Ministério Público do Trabalho para fazer uma denúncia. Que o senhor afirmou que se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Renata, você leu isso? Ouviu? Ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Foi no programa do Luciana Gimenez? Sim. Foi no Mas já existia esse fato em jogo. E ela perguntou para mim, eu falei, é competência. Daí ela falou, as mulheres todas são competentes. Então a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar lá e resolve o assunto. Aí o clima da entrevista começou a esquentar, porque como se não bastasse, o Bolsonaro mitou de novo em cima da Renata, que ficou maluca, porque ele evidenciou mais uma vez ali a diferença salarial entre os dois jornalistas, porque a Renata recebe 200 mil reais para ser âncora da Globo e o Bonner recebe 800 mil. Aí a Renata começou a ficar louca, maluca, eufórica e disse que não deve satisfação de quanto ela recebe e sem o Bolsonaro porque ele é pago com o dinheiro do contribuinte. E o Bolsonaro mitou mais uma vez. Olha só, e o dinheiro, os bilhões que a Globo recebeu do governo Lula e Dilma, tá ok? Mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui.
parece que é muito maior para ele do que para a senhora. Candidato, Tá? deixa eu Então, só, desculpe, vamos lá. até eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem, ó, do Sistema Globo, de recursos da propaganda oficial do governo. Agora resta saber se a Renata vai se demitir da Globo caso o salário dela não seja igualado ao do Bonner. Aí, pra dar aquela esfriada, o William mudou de assunto e perguntou pro Bolsonaro quais seriam os direitos trabalhistas que ele estaria disposto a extinguir. Ele disse, calma, não é bem assim, porque eu estaria mexendo em cláusulas pétreas, e é muito difícil porque a Constituição não permite, e não é função do Executivo fazer uma reforma trabalhista, e sim do Congresso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Nenhum pode ser tirado. Nós temos que desonerar a folha de pagamento. Nós temos que desburocratizar, nós temos que desregulamentar muita coisa. Evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. O salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Não contente com a tentativa fracassada de lacrar no começo da entrevista, a Renata Vasconcelos soltou mais uma pérola e disse que a cada 17 horas o homossexual é morto no Brasil. Só que ela esqueceu de dizer, é claro, que a cada 24 horas 170 heterossexuais são mortos. Ou seja, para você aí preservar sua integridade física, é mais conveniente você liberar o... Enfim, ela tentou ali taxar o Bolsonaro de qualquer jeito como homofóbico e como resposta ele citou aquela velha história do kit gay e tentou mostrar o livrinho infantil ao vivo. Só que num ato desesperado, a Globo mudou de câmera e não permitiu que ele mostrasse o livro. A cada 19 horas, um gay é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. Isso começou a acontecer em novembro de 2010. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Tava esse livro lá, Boni. Olha só, não, vou mostrar. Não mostrasse as crianças, não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso está na biblioteca. Nós temos uma regra. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram mas está aqui um papéis. livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso daqui... Não é, isso daqui candidato, me fez... posso lhe dizer... Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso. Tá, Só pode deixar o livro comigo. Não, pode deixar, não vou mostrar mais não. Pra gente até então, olha só. E minutos depois da entrevista acabar, o Bolsonaro postou essa foto aqui em seu Instagram, mostrando ali o tal livrinho de educação sexual infantil. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, já que a Globo é tão a favor assim da diversidade, inclusive passa a propaganda LGBT em suas novelas, principalmente horário nobre todos os dias, por que se recusaram a todo custo mostrar o tal livrinho? Hã? Não é para crianças? Qual o problema? Estranho, né? Acho que o Bolsonaro tem razão. Aí depois mudaram de assunto novamente e perguntaram pro Bolsonaro se a única forma de combater violência é com mais violência, e ele deu ali aquelas respostas dele e evidenciou que na situação atual do nosso país não dá. O senhor afirmou que violência se combate com energia, se combate com inteligência e, se for o caso, com mais violência ainda. É se o bandido lá. Se ele está com a ponte 50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse uma vítima da sociedade. E nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Mas com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não só dentro e fora das favelas, ou para o senhor não há alternativa? Então não vão botar o policial para invadir as comunidades tomadas pelo tráfico. Nós, no Haiti, militar do Exército Brasileiro, pacificou o Haiti. Você quer que faça o quê? Que dê florzinhas para os criminosos, os traficantes que andam com um fuzil na favela? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que se responder à altura essa galera. Enfim, para encerrar a mitada final, perguntaram para ele qual seria a tal solução do general Mourão, vice do Bolsonaro, caso a situação, o controle do caos no nosso país fugisse completamente do controle. Ele começou ali a citar a época de 64, quando houve regime militar, que caso você goste ou não, deve sim reconhecer que livraram a gente de uma ditadura comunista no nosso país.
E aí o Bonner começou a ficar indignado ali e, de quebra, o Bolsonaro citou mais uma vez aquela clássica pergunta: Roberto Marinho, o fundador da Globo, era um democrata ou um ditador, já que ele defendia o regime militar? Isso aconteceu em 64. 21, Na forma da candidato. lei e da Constituição da época, 2018, os militares chegaram lá. Tem 3 anos. Dizer que os militares vão impor uma solução, como fica a Constituição numa situação como essa? No meu entender, e foi um alerta que ele deu, deixa os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho. O senhor vai repetir Eu vou isso? repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? Enfim, na minha humilde opinião, o Bolsonaro foi muito bem na entrevista, soube responder, deu respostas claras, firmes, não decepcionou e não tenho dúvidas que ele é um dos, se não o mais preparado para ser o próximo presidente da República. Porque aquela história, né? Se dizem tanto que um criminoso e semi-analfabeto como Lula fez um ótimo governo, porque um capitão da reserva não faria um bom governo também, já que ele tem muito mais do que o segundo grau completo? Mas eu gostaria de saber a sua opinião, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou da entrevista. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas possíveis. Se inscreva no canal e lembrando que você pode sempre baixar o nosso conteúdo para postar onde quiser. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.